Bom, gente, evoluindo nosso estudo de direito constitucional, quais foram os direitos sociais que a Constituição Federal elencou expressamente? São 11: educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, transporte, lazer, segurança, previdência social, a proteção à maternidade e à infância e a assistência aos desamparados. Foram esses direitos sociais que a nossa Constituição Federal elencou expressamente. E você pode me perguntar, mas esse rol, ele é taxativo ou exemplificativo? Gente, esse rol é exemplificativo. Por quê? Porque existem outros direitos sociais elencados no decorrer da nossa Constituição Federal. Certo? Agora vamos falar sobre direitos de nacionalidade. Gente, nós vamos entrar nos direitos de nacionalidade. O que vem a ser? O que torna um brasileiro nato? Um brasileiro nato. Quem são os brasileiros natos? São os nascidos no Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que não estejam a serviço do seu país. André e Mariana são filhos de portugueses. Que não estavam a serviço de Portugal quando eles nasceram aqui no Brasil. Então, eles são o quê? Brasileiros natos. Os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que quaisquer deles estejam a serviço da República Federativa do Brasil. Eu sou brasileira, fui morar nos Estados Unidos e eu fui para lá porque eu sou diplomata a serviço do Brasil. Então, se eu tiver um filho lá nos Estados Unidos, o meu filho é brasileiro nato, apesar de não ter nascido no Brasil. Ou sejam registrados em repartição brasileira competente ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Eu tô morando na França, tive um filho lá, meu filho quer ser brasileiro. O que ele deve fazer para ele conseguir ser brasileiro nato? Ele tem que ser registrado em repartição brasileira competente, ou então ele tem que vir residir no Brasil e quando ele completar 18 anos de idade, ele tem que optar pela nacionalidade brasileira. Ou ele é registrado na repartição competente brasileira lá, ou ele tem que vir residir no Brasil e quando ele completar a maioridade, 18 anos, ele tem que optar pela nacionalidade brasileira. Ele vai ser brasileiro nato. Ok? Agora, quem são os brasileiros naturalizados? São os que adquiram a nacionalidade brasileira, os que na forma da lei adquirirem a nacionalidade brasileira. E o segundo caso de brasileiro naturalizado é se ele for originário de país de língua portuguesa que residem no Brasil por 1 ano ininterrupto e idoneidade moral. Então, um país que fala a língua portuguesa, Angola fala a língua portuguesa. Se um angolano vier morar no Brasil, ele morou 1 ano ininterrupto no Brasil, ele quer ser brasileiro,
basta ele requerer a nacionalidade brasileira. Por quê? Porque ele é originário de um país que fala a língua portuguesa. Outra hipótese de você se naturalizar brasileiro: os estrangeiros de qualquer nacionalidade que residem no Brasil há mais de 15 anos ininterruptos e não possuem condenação criminal. O que é isso? Um japonês vem morar no Brasil, ele mora aqui há 15 anos, ele quer ser brasileiro, ele pode. Basta ele requerer a nacionalidade brasileira e não ter condenação criminal. Não pode ter condenação penal. Gente, tem uma questão muito cobrada em todas as provas. Quais são os cargos privativos de brasileiros natos? Presidente da República, presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado Federal, ministro do Supremo Tribunal Federal, carreira diplomática, oficial das Forças Armadas, ministro de Estado da Defesa. Então, gente, não adianta você vir de outro país achando que pode ser presidente da República aqui no Brasil, porque você não vai ser presidente da República Brasileira, porque você precisa ser brasileiro nato. Junto com o presidente da República, tem outras autoridades que também precisam ser natas, brasileiros natos. Quem